Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, nessa semana nós teremos uma apostila. Nosso assunto dessa semana é biomas e ecossistemas características. Então, eu tenho aqui uma apostila feita para vocês estudarem o conteúdo. Esse conteúdo será trabalhado durante 2 semanas. Então, nessa semana, de 22 a 26 de março, também na próxima. Bom, no começo da apostila aqui, eu venho falando um pouco da diferença entre bioma e ecossistema. É uma diferença bem pequena, mas existe uma diferença. Então, a gente tem aqui, olha, que é ecossistema. Aqui a gente tem um exemplo de ecossistema. E bioma é algo maior, é algo que engloba mais características. Então, aqui nesse desenho, vai mostrando esse esquema, né? Então a gente começa de um organismo, depois esse organismo, quando a gente tem vários organismos, a gente vai formar uma população e várias populações vão formar uma comunidade, várias comunidades vão formar um ecossistema e vários ecossistemas vão formar o bioma. E toda essa parte viva do planeta vai formar a biosfera, que é a camada da vida do planeta. Então, esses são os níveis de organização de um ecossistema. Aqui nós temos o que pode ser considerado bioma. Depois nós vamos falar sobre biomas terrestres e aquáticos, as características de cada um. Aí eu venho falando sobre ecossistema, falando mais das características. Depois eu venho falando dos exemplos de biomas e ecossistemas e falando um pouquinho da relação que um ecossistema pode ter com outro ecossistema. Na verdade, um depende do outro. Está tudo interligado. Aí, pessoal, aqui eu começo falando sobre os principais ecossistemas brasileiros, tá? Então, eu tenho aqui um mapa do Brasil e eu vou falando, delimitando aqui as regiões de cada ecossistema. Então, por exemplo, aqui nessa área verde do mapa, nós temos o ecossistema floresta amazônica. Aqui nós temos os campos cerrados. Na parte amarelinha, nós temos o Pantanal. Nessa parte aqui azul, nós temos a Mata Atlântica. Aqui nós temos a vegetação litorânea, os manguezais, as restingas, que é essa parte roxa. Aqui na parte verde mais forte, nós temos a mata de araucárias e por aí vai. Aqui nós temos as zonas dos cocais. Então vocês podem observar o mapa do Brasil e ver aí onde está cada ecossistema, né? Onde eles estão localizados. Aqui nessa parte amarelo, é um amarelo mais escuro, né? Quase um bege. É a parte da Caatinga. Então, eu apresento para vocês isso. Aqui embaixo, na parte marrom, que é lá na região sul do Brasil, nós temos os Pampas. Então, esse mapa do Brasil mostra aí a localização de cada um desses ecossistemas. Aí eu venho falando um pouco mais das características de cada um deles. Falando sobre a floresta amazônica, as características dela, os animais, né, as plantas que existem ali, a mata dos cocais. Nós temos aqui essa espécie de arara que é muito presente lá. Também existem plantas, né, vegetais que são típicos dessa mata. Venho falando da restinga, do manguezal,
do Cerrado, vem falando da Mata Atlântica, da Mata de Araucárias, do Pantanal Mato Grossense, dos Campos Sulinos, da Caatinga e terminamos com a Caatinga. Aí aqui, olha, eu dou algumas dicas de vídeos para vocês saberem mais sobre o assunto e poderem compreender melhor. Então a gente tem não só o material textual, mas também audiovisual, que são esses vídeos do YouTube. É só clicar nos links aqui que você vai ter acesso a esses vídeos. Bom, falando um pouco da nossa atividade da semana, é uma atividade sobre os biomas e ecossistemas, né? No mesmo assunto da apostila. Então, na primeira questão é uma questão de marcar. Vocês vão marcar o que o texto aqui de cima indica. Na questão número 2, vocês vão falar aí o que esse textinho da questão número 2 está falando, de que ele está falando. Ele está falando sobre o quê? É uma questão de marcar também. Na questão número 3, eu tenho uma charge. Vocês vão ler e analisar a charge. Prestem atenção tanto na parte textual quanto na parte dos desenhos, das ilustrações também, que é muito importante. Então, prestem atenção nisso. Então, a tirinha faz uma crítica, aí tem as opções, vocês vão marcar. Na questão 4, é uma questão de relacionar os ecossistemas. Então, aqui eu tenho o nome de cada um deles, e aqui eu tenho uma figura que representa eles, e vocês vão relacionar. Então, o primeiro aqui, letra A. É uma imagem de qual ecossistema. Aí você vai colocar. A letra A é de tal número, de tal ecossistema. Número 5 também é uma questão de relacionar. Vocês vão relacionar essas descrições aqui dos ecossistemas às fotos. Então você vai vir aqui, entre parênteses, e escrever uma letra, ou A, ou B, ou C, ou D, ou E, dependendo da descrição que está sendo relacionada ao ecossistema, mostrado na figura e também está escrito aqui, né? Em cada número. Na questão número 6, nós temos um textinho sobre a Mata Atlântica, sobre a Fundação SOS Mata Atlântica, e tem algumas perguntas, né, sobre o texto. As questões podem ser discursivas e tem uma aqui que é alternativa, que é de marcar, né? De múltipla escolha. Então, é tudo sobre o texto. Na questão número 7 também, nós temos outro texto, que é sobre o desmatamento da Amazônia, onde houve a extinção aí de 26 espécies e existe uma ameaça aí de 644 espécies, diz a ONU. Então, podem ler o texto com bastante atenção e responder as questões, tá? Então, gente, esse é o material dessa semana. Aguardo vocês com as participações pelos grupos de WhatsApp para tirar dúvidas. E façam essa atividade no caderno. Depois tire uma foto e envie para mim na plataforma que eu vou estar recebendo, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, até mais.